Palmeiras se preocupa, a nova lesão de Paulinho. Informação importante por Alan. A preparação do Verdão para a próxima partida, a definição por Flaco Lopes e o senhor Mauro César ataca o Palmeiras de novo. Fala família Palmeiras 90+, é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu já peço desculpa logo de antemão, passei o dia inteiro mal e agora que eu fui no final do dia me recuperar, então tô gravando esse vídeo em respeito a vocês, como é de praxe aqui no canal, um vídeo por dia pelo menos. Tô fazendo esse, entre aspas, sacrifício positivo aí pra gente estar junto. Obrigado, faltam menos de 700 inscritos pra gente bater a nossa meta. Família, vamos começar falando da reapresentação do Palmeiras após a vitória contra o Fortaleza, né? Onde os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos, eles fizeram aquele recovery, né? Aqueles exercícios de recuperação no Centro de Excelência, Fisiologia e Saúde do Palmeiras. Ok, após esses exercícios de neurociência e a musculação como é de praxe, né? No gramado, o Palmeiras realizou um trabalho coletivo em campo reduzido, com 2 tempos de 25 minutos e a participação das crias da academia, como já é de praxe. Heitor, Koné, todos os jogadores da base foram a campo, que estão servindo ao profissional, e fizeram uma boa atuação, tá? O zagueiro Gustavo Gomes, ele segue em recuperação da lesão que sofreu na coxa direita e trabalhou uma boa parte do campo, né, sob a supervisão dos membros de saúde e fisiologia do Palmeiras. Foi a campo, mas não treinou com bola. Logo logo o Gomes vai estar de volta, se Deus quiser. E o lateral Kelvin, por sua vez, apresentou uma lesão na região anterior, ou seja, na parte frontal da coxa direita. Ele passou por exames e foi constatada a lesão. Desejamos muito boa sorte ao Kelvin. Agora, a lesão que realmente chamou atenção nos bastidores foi a lesão do Paulinho, que foi constatada no adutor da coxa direita. E isso preocupa demais o Palmeiras, por 2 motivos. Primeiro porque o período de recuperação deve girar na casa de 3 semanas a 1 mês. É muito tempo para um jogador que já ficou praticamente o ano inteiro parado. Ok, o que nós podemos falar a respeito disso? Eu sou um daqueles torcedores do Palmeiras, né, que mais tem expectativa com o futebol do Paulinho. Em pouco tempo, com uma perna só, ele deu muitas alegrias ao Palmeiras e demonstrou isso de maneira sólida no Mundial de Clubes, no Brasileirão e em diversos outros momentos em que teve oportunidade. Só que tem um detalhe importante aí, né? O Paulinho, ele tá fazendo a parte dele. Ele retorna antes do previsto, ele não tem férias, ele tá focando 100% em poder entregar alguma coisa pro Palmeiras. A gente não pode falar que o cara tá de má vontade, né? Não tem como falar isso. Só que essa lesão, ela vem mais uma vez como um empecilho para o jogador conseguir entregar um futebol de qualidade no momento que a gente precisa dessa liderança técnica, né? Na minha opinião, o Palmeiras vai precisar fazer uma escolha agora. É uma questão agora decisiva, né? Se o Paulinho está lesionado e se de fato não foi possível recuperá-lo ao 100% como era a informação que estava sendo passada, por que você não tira ele de temporada até o final do ano? Eu sei, Palmeiras precisa do cara, mas o que adianta? A gente recupera o cara, ele vem pra jogar, lesiona de novo. Aí recupera o cara, ele vem pra jogar e lesiona de novo. Não faz sentido, fica criando uma expectativa e queimando o jogador. Não sei se faz sentido pro Palmeiras fazer esse movimento. Agora tem que ser algo pensado. De repente o Paulinho só joga nos jogos mais importantes ou sei lá. O Palmeiras vai precisar se recondicionar. E a situação com o Paulinho só não está sendo mais agravante, né? Agravada no caso, porque o Palmeiras vem ganhando as partidas, né? Então assim, não sei, vamos continuar acompanhando essa situação e falamos em breve. Porque hoje o nosso querido Mauro César, né? O jornalista flamenguista, ele deu uma declaração que me chamou a atenção. Eu vou pôr aqui pra gente escutar junto e depois eu quero muito conversar e exprimir a minha opinião a respeito disso. Então vem comigo porque é importante. Nenhum. Sério. Mas é que o futebol dos outros, o Palmeiras, o Internacional ontem não reagiu contra o Corinthians, não quase ganhou do Flamengo. O futebol do Palmeiras não o credencia ser favorito a nada, sinceramente. Do brasileiro até pode ser, pelo que já falei aqui. Os outros não existem, mas do mata-mata... O Palmeiras perdeu pro Cerro Porteño, gente, em casa. Vai jogar de novo com o Cerro Porteño. Isso. E o segundo jogo é fora. Qual é a certeza que a gente tem que o Palmeiras vai passar pelo Cerro Porteño? Não, calma aí. Vamos lá.
Analiticamente, não há certeza alguma no futebol. A gente vê times pequenos, você pode ir para a Copa do Mundo, né, para poder fomentar aqui o meu raciocínio, e você vê equipes pequenas, como a equipe do Vozinha, lá, esqueci o nome da seleção, vencendo, batendo seleções grandes, se classificando para umas oitavas de final de Copa do Mundo. Então assim, qual que é a certeza que você tem que o Palmeiras vai passar do Cerro Porteño? Nenhuma, ninguém tem certeza de nada no futebol. E essa é a beleza do... Agora, falar que o Palmeiras não está jogando nada ou que o futebol não o credencia a ser favorito, Mauro César está sendo extremamente clubista. E isso pode até ser, isso corrobora, né, com uma estratégia do Flamengo para prejudicar o Palmeiras, na minha opinião. Os outros que virão. Que vai passar amanhã por um Cruzeiro, ou por um Corinthians, ou por um Flamengo, ou por um outro qualquer. Ou um Rosário Central. Não dá para ter certeza, o futebol do Palmeiras é muito aquém do que deveria ser, a gente não pode esquecer disso não. Entendeu? Se fosse um time jogando muito bem, como pode pelo material humano que possui, poderia ser esse favorito. Mas não vejo não, acho que passo muito longe disso e acho que isso deveria ser mais falado em coletiva. E não é falado, especialmente em coletiva de técnico. Por que que o time não joga tudo que pode? Ontem foi na carne. O futebol hoje em dia, gente, ele é muito físico e muito disputado. O Palmeiras tem feito partidas excepcionais pós-Copa do Mundo. Você vê muito isso na triangulação dos jogadores, você vê muito isso na qualidade, nas finalizações, quantas chances o Palmeiras cria por jogo. Então o Palmeiras está sim praticando um ótimo futebol nesse momento. Óbvio que isso é muito altos e baixos, né? Esse é o maior defeito do Palmeiras, acho que é isso que deveria estar sendo falado. Que o Palmeiras não mantém uma constância de boas atuações. Esse é o ponto. Assada que o Fortaleza, como já foi dito até pelo próprio Juca, já jogou a toalha, né? Quando já leva o jogo de volta para Cuiabá, ele já entra, assim, eu vou perder mesmo, vou ganhar uma grana lá no Mato Grosso e seja o que Deus quiser, vou tentar aqui na Série B ver se eu resolvo a minha vida, se eu consigo voltar para a primeira divisão. Até porque a torcida do Fortaleza, já no ano passado, quando o time ameaçava cair, caiu, já não estava comparecendo no mesmo número. O torcedor brasileiro perde às vezes a noção, né? Do tamanho do clube. Era um clube de Série C, reagiu muito bem, chegou até a Libertadores. Aí quando tem uma crise, não, eu quero a Libertadores. Não, não é assim, cara. O seu clube vai ter os seus contratempos, tem uma receita menor, um faturamento menor, é normal, acontece isso, né? Mas eu não vejo o Palmeiras com essa força toda, não. Sinceramente, eu acho que poderia ter, se o trabalho da comissão técnica fosse bom, e não é. Então, família, você sabe que aqui no Palmeiras 90 Mais a gente mantém uma energia positiva, né? E a gente fala de Palmeiras com alegria. A ideia é que as pessoas elas entrem aqui nos nossos vídeos, né? E que elas saiam com um conteúdo positivo para levar algo bom para suas vidas, né? Não faz sentido, na minha percepção, eu ficar dando showzinho aqui, ou sabe, que nem muita gente faz aí. Não sou assim. E por conta disso que eu quero frisar aqui com vocês essa situação, né? O que o Mauro César tá fazendo, tá tudo bem, é o papel dele. Agora, há possibilidade de discordar do que ele tá falando. E é o que eu penso, eu discordo da opinião do Mauro César. Para mim um baita comunicador, mas para mim tá errado a forma como ele tá enxergando as coisas. Ou, supostamente, também pode estar havendo interesse em falar isso. Porque aí você joga mais pressão em cima das costas do Palmeiras e tal. Então, na minha opinião, é isso, tá bom? Seguindo o nosso giro de notícias, precisamos falar de Flaco Lopes. Atenção! O Palmeiras está em reuniões seguidas com o jogador para fechar uma valorização contratual. O que é uma valorização contratual? Nada mais é do que, de fato, objetivamente, um contrato novo. E aí, fazendo isso, o Palmeiras afasta de vez a possibilidade de venda do jogador. Flaco Lopes tem interesse em renovar, pelo menos é o que tudo indica, né? A sensação que a gente tem é que o Flaco gostaria de ser um jogador que marcou uma geração com a camisa do Palmeiras. E ele tem tudo para conseguir isso. O que nós precisamos só confirmar é se, de fato, para o jogador e para o Palmeiras, as cartas que vão ser colocadas na mesa vão fazer sentido. O Palmeiras vai estudar, já estudou e já está aplicando, né, promovendo uma possibilidade de melhora salarial, consequentemente uma extensão no vínculo do contrato, assim como fez com o Alan, né? E aí, de repente, joga o contrato do cara até 2029, 2030. E se porventura chegarem propostas esse ano, o Palmeiras então, como a gente já tinha anunciado aqui, né, corta toda e qualquer proposta. E fazendo isso, abre-se um precedente para que na próxima janela
aí sim o Palmeiras estude uma negociação sem desespero. O contrato do cara não vai estar acabando, sem desespero o Palmeiras vai poder pensar. Espero que o Verdão feche logo com o Flaco, para mim o melhor atacante do Palmeiras na temporada. E além disso, o Palmeiras fechou 100% das portas para a saída de Alan. 100% das portas. Ou seja, o Palmeiras não vai negociar o Alan, que já tem contrato válido até 2030, e isso é maravilhoso. É uma informação, não é uma opinião. A única chance do jogador sair é se chegar uma proposta muito, muito alta. E a gente viu hoje que, por exemplo, só para você ter uma noção, o jogador Kevin, que era do Palmeiras, o Palmeiras negociou com o Shakhtar, lembra dele? O Kevin foi vendido para o Fulham do Shakhtar, por Fulham, por 30 milhões de euros. A Roma colocou na mão do Fulham uma proposta de 50 milhões de euros. E eu tava pensando sobre isso aqui, né? O Kevin é um bom jogador, ele é um ótimo jogador, para falar a verdade, tá dando muito certo na Europa. Só que o Alan tem uma capacidade de drible tecnicamente muito superior. Se o Kevin vale 50 milhões de euros, o Alan vale no mínimo 60, no mínimo. A qualidade que o Alan tem driblando hoje no Brasil, nenhum jogador faz igual. Nenhum jogador no Brasil tem a capacidade técnica de drible do Alan. E olha o que eu tô falando, eu tenho certeza que ele vai receber uma oportunidade de seleção brasileira mais cedo ou mais tarde. Garoto simples, humilde e que joga muita bola. Esperamos que, de fato, aí o Palmeiras consiga fechar mais possibilidades interessantes para o Alan, porque eu acho que é um garoto com muita qualidade. Família, antes da gente ir pro nosso mural de comentários, eu quero agradecer, como eu falei no começo do vídeo, né? A energia tá um pouquinho baixa hoje porque eu passei o dia inteiro mal aí. Mas, de qualquer forma, preciso agradecer muito a vocês, tá? Menos de 700 inscritos aí pra gente chegar na nossa marca de 40 mil, isso é maravilhoso. E eu jamais imaginava que isso ia acontecer, sabe? Com tanta velocidade assim. Então eu quero agradecer vocês do fundo do meu coração. Bora pro nosso mural de comentários rapidinho? @Elias Lucas, cara, você precisa ter um programa de notícias na TV, bom demais, sou seu fã. Elias, um abraço pra você, meu irmão. Cara, obrigado por essa mensagem carinhosa, tá? De verdade, o carinho todo que vocês têm aqui com a gente é maravilhoso. Então, o mínimo que eu posso fazer é agradecer vocês de coração e desejar que toda essa energia boa que você me mandou, meu parceiro, volte em dobro pra você. Obrigado, tá? @apenas um rapaz comum, o jogo contra o Atlético foi muito pontual, achei que o Palmeiras jogou muito melhor do que estava jogando no primeiro semestre, mas houveram falhas do goleiro que muitas vezes já nos salvou também, aí é um comentário mais antigo, né, e eu concordo com você, meu irmão, tanto que o Atlético Mineiro não fez uma partida contra o Atlético Mineiro, né, o Palmeiras fez uma partida de alto nível, mas não conseguiu o resultado, e de lá pra cá, todos os jogos que o Palmeiras tem jogado, na minha opinião, né, desde a Copa do Mundo, né, tem sido partidas com qualidade, né? O Palmeiras está tocando a bola muito bem e isso está me chamando muito a atenção. Está sendo muito treinado também essa questão, tá? Isso é bem positivo. Lucas Souza, esse seu comentário no final foi o plus do vídeo. Realmente a sociedade está doente e nós fazemos parte disso. Vejo que pequenos gestos podem ajudar. Por exemplo, hoje essa competitividade existe até no trânsito. Eu mesmo já discuti várias vezes, hoje em dia mudei, mas por que não fazermos diferente? De repente vira uma corrente do bem, e no futebol não é diferente. O lema mais comum que gosto é rivais sim, inimigos jamais. Que graça tem o futebol sem poder zoar um ao outro, essa é a graça do futebol. Lucas, meu irmão, concordo em gênero, número e grau. A forma como a gente escolhe viver, e é complicado falar disso, né? Porque de fato é uma escolha, né? É sempre... Quando eu falo a gente, eu não estou falando do indivíduo isolado, né? Estou falando da sociedade, o conjunto de seres humanos, né? Mas é sempre pautado em ego, né? Sempre pautado em dinheiro, sempre pautado em coisas que não solidificam, né? E aí essa sociedade doente, né? Que a gente vem falando tanto aqui, que você comentou, ela passa muito por isso que você falou, por exemplo, nós somos a sociedade, né? E aí, às vezes, uma briga no trânsito, cara, você estraga a sua vida, às vezes você estraga a vida de alguém. É absurdo, né? Mas 100% do que você falou é verdade, a gente tem que se policiar. Todos os dias, um pouquinho a cada dia. E a hora que a gente vê, a gente sai dessa galera que tá compartilhando de um sentimento que não é bacana, né? E a ansiedade vem muito para ensinar a gente sobre esse aspecto, tá? Então, meu irmão, um abraço pra você, obrigado pelo seu carinho, viu? Tamo junto.
Dan Carvalho, cara, eu não entendo essa pegação de pé pra cima do Abel. Qual a culpa da falha isolada do Carlos Miguel? Qual a culpa dele, do Evangelista ter errado aquele chute, Paulinho, Arias, tal? Precisamos ter paciência, criticar o Abel agora dá tiro no pé, mas a galera realmente pegou birra do Abel. É verdade. Eu, particularmente, gosto muito do trabalho do Abel, né? Pra mim, o maior treinador da história do Palmeiras, pra mim, um profissional, assim, extremamente elevado, né, de performance. E assim, a gente tem que apoiar, cara. Na minha opinião, agora é hora de apoiar. Se daqui pro final do ano a ideia for mudar o treinador, beleza, mas até dezembro é ele, né? Até dezembro é ele. Então temos que apoiar, temos que colocar uma energia positiva e temos que fazer o trabalho acontecer. Um abraço pra você, Dan. Tamo junto, meu irmão. @AbratuNews. Parabéns, Henricão. Trabalho excepcional. Carisma é um dom. Credibilidade é resultado da postura e responsabilidade pela qual pautamos nossa vida. Que Deus lhe abençoe sempre, que você continue assim. Nossa sociedade precisa de mais pessoas como você. Um abraço pra você. Obrigado pelo carinho, tá? É sempre maravilhoso pra mim ter vocês aqui comigo. É o que eu falei. Desculpa se hoje a energia não tava tão positiva assim, tão elevada, né? Mas é porque realmente eu tô falando com vocês e sentindo bastante dor aqui. Mas eu não podia ficar sem gravar hoje porque era necessário pontuar pra vocês tudo isso, até porque em breve a gente vai ter uma novidade muito positiva aí. Então é isso, família. Quero aproveitar os minutinhos finais para agradecer do fundo do meu coração, tá? Desejar pra vocês uma excelente semana. Tamo junto. Avante palestra. Fui!